oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 28 de arte e hoje vamos falar de arquitetura, de um grande arquiteto aí chamado Oscar Niemeyer, e garanto que a maioria aí já tenha ouvido falar esse nome. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Oscar Niemeyer, ele já é falecido, faleceu em 2012, nasceu em 1907. Ele foi um arquiteto brasileiro, um grande nome aí na área da arquitetura e responsável também pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília, na capital do país, né? E os seus projetos são muito marcantes por um design moderno e muito ousado também. Depois eu trouxe vários exemplos aí de projetos desenvolvidos então pelo Oscar Niemeyer. Ele é um dos maiores representantes aí da arquitetura moderna mundial, reconhecido mundialmente também, e tem aí mais de 600 obras espalhadas pelo mundo. É muita coisa, né? A sua principal característica aí é o uso o quê? De concreto, vidro, curvas e vãos livres, tá? É um estilo aí inconfundível. Então, ele é muito ousado nessa arquitetura, então, de utilizar vãos livres, muitas curvas. Então, ele tem todo um lado criativo, especial nesses projetos, né? Pensando numa estrutura moderna, até por que não dizer artística, né? Não apenas uma construção aí para utilizar isso aí dos fins que ela é feita, né? Para o que ela é feita, mas também visualmente para ela ser espetacular. O conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, ele foi o primeiro grande projeto aí elaborado pelo arquiteto. E foi a convite, então, do prefeito, na época, né, o Juscelino Kubitschek, que visava, então, a modernização, né, dessa arquitetura aí de Belo Horizonte. Então, o atual ali prefeito convida o Oscar Niemeyer para projetar, então, esse conjunto arquitetônico, né, são construções que vão rodear aí a Lagoa da Pampulha, tá? Esse conjunto todo aí foi construído nos primeiros anos aí da década de 40, tá? E foi inaugurado em 1943. Essa imagem que mostra ao fundo a igreja de São Francisco de Assis, vista então da Lagoa da Pampulha. Então, como eu disse, é um grande lago que é rodeado por essas construções então modernas, né? Que o atual prefeito ali, o Juscelino Kubitschek, queria modernizar Belo Horizonte. Então, com certeza escolheu o arquiteto certo, né? Com suas linhas curvas e as suas estruturas todas muito bem planejadas. Então, vamos conhecer alguns, né, dessas construções, então, ali dos arredores da Lagoa da Pampulha. A igreja de São Francisco de Assis, até me perdoem, ali o São está com letra minúscula, tá? Ela é considerada a obra-prima do conjunto. Então, olhem só o formato dela, né? Não só apenas o formato, mas toda aquela parte do telhado, né, frontal, aquela torre. Então, é tudo muito detalhado, linhas curvas marcam com certeza o trabalho do Niemeyer. Aqui é o Museu de Arte da Pampulha, que é um antigo cassino da Pampulha. Então, após ser cassino, foi instalado então ali o Museu de Arte dali. Muitos vãos livres, então observem, né? Realmente parece uma coisa meio suspensa, até parece frágil, talvez, de algum ponto de vista, né? E na fachada também linhas muito decorativas, né? Que vão trazer então esse hall de entrada muito bacana. A Casa do Baile também se localiza, então, numa pequena ilhota ali artificial, que é acessada, então, por uma ponte de 11 metros. Destaca-se aí nessa construção as formas da fachada e a marquise sinuosa. Então, aqui eu consegui uma foto, né, que pega um trechinho dessa marquise, que é toda sinuosa aí, marcando essas linhas curvas do arquiteto, né? E atualmente funciona, então,
a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Então, o prédio está ligado à Fundação Municipal de Cultura, o que antes era então uma casa do baile, na época onde foi construída, né, para abrigar eventos e tudo mais. Também uma fachada toda curvilínea e com muitos vãos abertos, aí bem característicos do Niemeyer. Em 1945, ele foi convidado, então, para participar com outros 10 arquitetos de muito renome de um comitê internacional de arquitetos para projetar a nova sede da ONU, das Organizações das Nações Unidas, em Nova York. Então, olha que privilégio. Então, ele, né, formou aí com os outros arquitetos esse grupo super importante para planejar, né, e estruturar então a nova sede da ONU em Nova York. E olha que legal, o desenho final do edifício, ele foi a junção dos projetos do Niemeyer e de um outro arquiteto chamado Le Corbusier. Então olha que privilégio, né? Dentre os 10 ali, o Niemeyer se destacou e teve aí parte do seu projeto com certeza executado para a sede da ONU, que é a imagem que nós podemos observar. Também não podemos deixar de falar, né, de Brasília, né? O Palácio da Alvorada, por exemplo, que é a residência ali oficial presidencial, é um projeto do Niemeyer. A gente já vê pela ousadia, né, pela toda a arte empregada ali. Em 56, então, Juscelino Kubitschek, o atual presidente da República, então, encomendou do arquiteto Oscar Niemeyer um projeto para a construção da nova capital do Brasil. Então vejam, a relação, né, do Niemeyer com o Juscelino Kubitschek já iniciou lá quando ele era prefeito de Belo Horizonte, né, já mexendo ali, modernizando a estrutura ali da cidade. E agora então, o Juscelino Kubitschek traz novamente o Niemeyer para projetar então a capital de Brasília, né? E também sendo responsável por diversos prédios. Posso dizer que a maior parte, o maior acervo ali de projetos do Niemeyer se encontra então em Brasília. O Niemeyer ele foi responsável, né, por diversos projetos e edifícios públicos de Brasília. Entre eles, então, o Palácio da Alvorada, né, que estava na imagem anterior, que é a residência presidencial, e a capela anexa, que tem do ladinho, o Palácio do Planalto também, que é a sede do Poder Executivo, e os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, que daqui a pouco eu vou mostrar todos eles, tá? E também a Catedral e o Teatro Nacional. Então, toda essa parte pública, né, de Brasília, então, são projetos do Niemeyer. Aqui temos as imagens, então, do que eu comentei. O Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, então, projeto do Niemeyer. A gente pode ver claramente essas linhas, né? A junção de linhas curvas, esses vãos livres que ele explora muito bem. E essa aqui ao lado é a capela, que está anexa, então, ao Palácio da Alvorada. Ela tem um formato, assim, de espiral, né? E também um projeto muito moderno. Aqui, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, também projetos aí do Niemeyer e são símbolos do Brasil, digamos assim, né? A Catedral, então, de Brasília, um formato espetacular, a minha preferida, eu diria, e também o Teatro Nacional. Olha que bacana, o que parece o Teatro Nacional? Não parece uma pirâmide do Egito? Né? Esse bloco ali, claro, não tem a ponta em cima, mas lembra a base, então, de pirâmide, com toda uma textura, um trabalho e muito criativo e muito bem elaborado, então, para abrigar o Teatro Nacional de Brasília. Depois de Brasília, então, Niterói, no Rio de Janeiro, é a cidade que tem o maior número de obras do Niemeyer, tá? Ganhando Brasília, mas logo em seguida vem, então, Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, ele tem projetos do Teatro Popular Oscar Niemeyer e também o Museu de Arte Contemporânea, tá? Que é um estilo futurista, quase como um disco voador, né? Que foi inaugurado em 91. Então, aqui com a fachada amarela, o Teatro Popular, muitas linhas curvas, né? Os projetos dele até me lembram como se fossem feitos em papel, né? Moldados assim, então realmente são estruturas
fixas, né, concreto, pensado aí de uma maneira muito fluida, né, muito curvilínea. E o Museu de Arte Contemporânea, ele parece quase um disco voador pousando ali, né, sobre a montanha. Realmente um ótimo trabalho. Aqui um pouco mais perto de nós, né, em Curitiba, inaugurado em 2002, o Museu Oscar Niemeyer, ou também chamado de Museu do Olho. Não é por menos, né? Realmente parece um olho a estrutura do museu. E é um espaço dedicado à exposição de artes visuais, arquitetura, design, urbanismo e novamente, uma ponte em espiral, linhas muito curvas e ele brinca com essa noção de equilíbrio, talvez também, né, da própria gravidade, então colocando esse imenso olho sobre aquele pilar, né, de base. Então são projetos muito modernos e ousados. Outros trabalhos dele, para ver, ele tem muita coisa, né? No Brasil todo e no mundo estão espalhados esses projetos do Niemeyer. Esse Centro Cultural Internacional está situado na Espanha, então ele tem toda essa visão em cima e uma escada em espiral ao redor. É a única obra do arquiteto brasileiro na Espanha, então pode-se dizer, né, que é a sua marca registrada então na Espanha, todo esse projeto então desse centro cultural. Passarela, professor Darcy Ribeiro, mais conhecida também como a Passarela do Samba, né, ou Marquês de Sapucaí, ou Sambódromo do Rio de Janeiro, também foi projetado pelo Niemeyer, tá? Em 83. E tinha aí como objetivo oferecer, então, à cidade um espaço permanente para os tradicionais aí desfiles das escolas de samba, né? Tanto a passarela do samba quanto esse monumento ali no final, então, foram projetos do Niemeyer também. Olha esse imenso prédio. Se a gente só olhasse a imagem, né, pensando no trabalho do Niemeyer, já diríamos, estão aí essas linhas curvas dele, né? Sim. É um projeto aí da década de 50, também feito pelo Niemeyer, com a colaboração também do Carlos Alberto Cerqueira Lemos, tá? Se chama Edifício Copan e ele foi construído em 66. Ele está no centro de São Paulo e é a maior estrutura de concreto armado do país, além de ser considerado aí o maior edifício residencial da América Latina. Então, para ver, não é um prédio mais tão novo, né, por ser um edifício, mas aí tem marcas bem surpreendentes, né, um prédio imenso. Umas curiosidades sobre esse prédio, então. Ele tem 115 metros de altura, 35 andares e também 2 subsolos com 221 vagas para automóveis. Possui 20 elevadores no total e cerca de 2.000 residentes. Então imagina, né? 2.000 pessoas morando em um único prédio. Realmente é uma grande obra. Tem uma fala do Niemeyer que eu acho bastante significativa e muito boa, que diz o seguinte: não é a linha reta, dura e inflexível feita pelo homem que me atrai. O que me chama a atenção é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, nas margens dos seus rios, nas nuvens do céu e nas ondas do mar. Então, tá aí a inspiração de todas essas linhas curvas, então, né, vem da natureza. O Oscar Niemeyer, então, faleceu em 2012, alcançando os incríveis 104 anos. Muito bem, sim, conhecemos um grande nome na arquitetura nacional, Oscar Niemeyer. Um abraço e até a próxima!